Boa noite, irmãos. Pela graça do nosso Deus que cá estamos mais uma vez. Não quero deixar de enviar-vos um abraço muito grande. E estamos juntos neste bom combate. Eu esta manhã queria partilhar convosco um pequeno pensamento. Não me vou alongar muito, porque acho que estas mensagens via net e através destas tecnologias não podem ser muito longas, porque senão começa-nos a dar sono, mas pretendo ser breve. Mas queria orar convosco primeiro e vamos orar. Senhor nosso bendito e amado Pai, graças estamos mais uma vez por estarmos aqui. Não deixamos de pedir a Tua orientação, Senhor, e sabendo que somos tão fracos e nada sabemos, Pai, mas que sejas Tu a alimentar as nossas vidas, Senhor, mas acima de tudo, nesta manhã, Senhor, que sejas Tu a cuidar da Tua palavra, Senhor, e sabemos que és Tu que transformas, és Tu que tocas corações, Senhor, e é através da Tua palavra que o fazes, Pai, e nós te agradecemos por isso. Te pedimos, pois, que nos ajudes e nos orientes agora esta manhã e estarmos atentos àquilo que Tu tens para nos dizer. No santo nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E é assim, irmãos, eu dou graças a Deus por estarmos juntos, como eu tinha dito. Esta semana nós tivemos aqui na igreja um acontecimento que é muito bom, que foi um casamento de dois jovens, o Dário e a Bogomila, dois jovens que resolveram partilhar juntos este belo edifício, eu diria este belo projeto, como já disse várias vezes, que é o casamento, que é formarem um lar, não só viverem debaixo de quatro paredes, mas sim formarem um verdadeiro lar. Formar um verdadeiro lar significa termos do Senhor acima de tudo como nosso construtor, como nosso mentor, e é através da Sua palavra que nós vamos buscar verdadeiramente esses ensinos, e Ele nos vai guiando a cada dia, a cada passo, e como diz o nosso irmão Alberto, e por aí vai. Foi um dia muito bom, nós passamos bons momentos agradáveis, onde tivemos a Bogomila e o Dário, os convidados, ouvimos a mensagem, depois tivemos uma boa comunhão juntos, e depois ainda comemos qualquer coisa. E este primeiro dia, que é o primeiro dia de muitos que aí vêm, como dizia alguém, corre sempre bem, tirando às vezes uma preocupação ou outra, e é sempre a ansiedade da noiva, a ansiedade do noivo e de quem está a organizar, mas corre sempre bem, corre sempre bem. E depois vêm os outros dias. E nós, muitas das vezes, para quem já está casado há bastante tempo, e eu dou graças a Deus porque temos bons exemplos, quem está casado há bastante tempo e vive um casamento. Porque há muitos que vivem e que estão casados há muito tempo, mas que não vivem um casamento. E isso é muito triste. É muito triste porque, de facto, não é assim que o Senhor quer. Por isso, temos a Sua palavra para nos guiar. Não somos melhores do que ninguém. Todos nós podemos, de facto, nos desviarmos daquele objetivo que o Senhor traçou para o casamento e vivermos vidas debaixo de paredes, mas solitários, uns virados de costas uns para os outros, e não é esse o objetivo que o Senhor de facto estabeleceu. Mas, às vezes, como mais velhos, queremos dar conselhos aos mais novos, e quando estamos casados há muito tempo, e até vivemos casamentos de acordo com a vontade de Deus, e vivemos uma harmonia, estamos juntos, às vezes queremos opinar e dizer, olha, mas vocês têm que fazer assim, têm que fazer assado, e torna abaixo. E são conselhos até bons. E às vezes os mais novos ficam confusos, porque nós estamos a dar conselhos em que já temos alguns anos, onde atravessamos muitas dificuldades, onde muitas das vezes tivemos ali batalhas, e estamos a dar conselhos com uma bagagem já muito grande. E eles pensam assim, epá, mas como é que nós vamos fazer isso? Como é que é possível? O Senhor não requer grande coisa da nossa parte, mas sim obediência só à Sua palavra. Eu vou-vos falar esta manhã de alguém que para mim é sempre um exemplo. Quando eu vejo esse casal, quando eu leio acerca desse casal, eles são sempre um exemplo. Apesar do resultado, por assim dizer, daquilo que o Senhor queria estabelecer e que era o objetivo, e esse casal também tinha como objetivo que
que foi o pai e a mãe de Sansão, o objetivo deles era que a promessa do Senhor se cumprisse na vida do seu filho. Não correu da melhor maneira. Mas este é o exemplo de que podemos fazer tudo certo, mas os nossos filhos vão fazer as escolhas deles. Mas importa que façamos precisamente como o Senhor quer, pois o resultado daí não é nossa responsabilidade, desde que cumpramos com os objetivos que o Senhor traça para a nossa vida e para o nosso casamento. Eu queria-vos falar um pouco, vamos ler, e queria-vos falar um pouco acerca deste casal. É um casal que nós vemos que a mãe de Sansão era estéril, e nós temos de ter atenção porque uma mulher estéril naquele tempo era vista como se ela tivesse cometido pecados e que aquilo fosse um castigo de Deus. Aquele marido era visto como um indivíduo que não ia ter herdeiros, que não ia deixar nada, não ia ter ninguém, porque a riqueza de facto eram os filhos e ele não iria ter ninguém para herdar aquilo que ele provavelmente teria, não tinha sucessor e não era bem visto pela sociedade. Claro que hoje os tempos são diferentes e não é assim, mas naquele tempo era assim. Eles tinham já por si uma carga muito negativa em cima por aqueles que os rodeavam. Mas quero-vos dizer, irmãos, por muitas cargas negativas, por assim dizer, que alguém possa dizer que isso seja uma carga negativa, mas não é, mas por muitas dificuldades que nós possamos estar a atravessar neste momento, isso nunca é a limitação para o Senhor operar na nossa vida. E não foi neste casal. O Senhor não usou um casal próspero e abastado, mas usou sim este casal, em que tinha este problema. Por isso, o Senhor usa-nos como Ele quer e bem entende. Mas há um requisito, é nós termos o Senhor como o nosso guia e nós termos um compromisso sério com Ele. E era um pouco acerca disso que eu queria falar, do compromisso com o Senhor como casal. E eu vou ler a história, e está em Juízes, no livro dos Juízes, no capítulo 13, e a palavra de Deus diz-nos assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zora, da tribo de Dan, cujo nome era Manoé, e sua mulher era estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beberes vinho ou bebida forte, ou comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passarás navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, e dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoé orou instantemente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nos outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoé, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoé. Apressou-se, pois, a mulher, e correu e notificou ao seu marido, e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim o outro dia me apareceu. Então Manoé levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoé: Cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoé tudo quanto disse à mulher, se guardar, e quanto disse à mulher, se guardará ela de tudo quanto procede da vida de vinho, e não comerá vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. E vamos ficar por aqui.
Então nós vemos aqui, de facto, um casal com compromisso. E é isso que o Senhor quer. O Senhor quer da nossa parte um compromisso para com Ele. Às vezes nós, sem querer, queremos passar a imagem de que um compromisso com Deus é nós termos um serviço sério na igreja, ou um serviço, seja de que maneira for, mas nós temos que servir ao Senhor na igreja, ou entre amigos da igreja, irmãos, temos que ter ali uma obra muito importante, e então isso de facto é que é um compromisso sério com Deus. Mas o compromisso sério com Deus é mais simples, irmãos. Um compromisso sério com Deus é o nosso viver diário. E nós vemos aqui, de facto, algo muito importante. Eles viviam, em primeiro lugar, e eu quero falar aqui acerca de 3 pontos. O primeiro lugar é que eles viviam esse compromisso juntos. Para além deles terem uma intimidade séria com Deus, pessoal, mas eles viviam esse compromisso juntos. Se casaste porventura agora, se estás a constituir a tua família agora, o teu lar, começaste agora no teu lar, pensa nisso seriamente. Mais do que tu teres a tua intimidade com Deus, a partir deste momento, o vosso compromisso são os dois. É um compromisso sério. Não pode ser um compromisso individual, em que cada um faz aquilo que quer e a tua esposa tem a vidinha dela e certamente ela é uma grande mulher de Deus, mas eu não me meto nas coisas dela, nem no serviço e no compromisso que ela tem para com Deus. Da mesma maneira, ela não fará isso na minha vida. Isso não está certo, irmãos. O nosso compromisso, a nossa intimidade é individual com Deus, mas o compromisso tem que ser mútuo. Nós vemos, de facto, eles aqui, Manoé e a sua mulher. A palavra de Deus não refere o nome desta mulher, mas era uma grande mulher, pois o Senhor escolheu-a para este serviço, esta obra. Mas não tem aqui o nome dela. E o Senhor não precisa de grandes nomes nem de grandes individualidades para poder exercer a sua vontade. E nós vemos que, de facto, esta mulher, a primeira coisa que ela fez foi reportar ao marido tudo aquilo que tinha acontecido. Porquê? Porque eles viviam esse compromisso juntos. O anjo foi ter com ela, e ela podia ter guardado aquilo para ela. Se o marido, de facto, fosse um marido egoísta, em que vivesse a sua vida virada para ele próprio, certamente, se calhar, ela não iria ter com ele. Mas não foi isso que ela fez. Ela foi ter com o marido e verbalizou tudo aquilo que o anjo, e nós vemos mais tarde aqui que, de facto, era a figura do Senhor Jesus Cristo, era uma teofania, era a figura do Senhor Jesus Cristo ali que falou àquele casal. Irmãos, o Senhor hoje fala-nos assim. Temos tido o compromisso de, como casal, lermos a Bíblia juntos, ouvirmos aquilo que o Senhor quer juntos. Manoé quis isso. Manoé, o que é que ele quis fazer? Ele não duvidou da palavra da mulher, mas ele quis, com a mulher, poder ouvir da palavra do anjo, da boca do anjo, o que é que eles fariam com aquela criança. Ele acreditou naquilo que a mulher disse. É muito importante haver transparência, irmãos. Quando não há transparência, existe a dúvida. Sempre existe. Será que foi mesmo isto que ouviste? Mas em momento algum, Manoé pôs em causa aquilo que a mulher ouviu. Simplesmente, o que é que ele fez? Irmãos, perante aquela situação, agora imaginem, ela não tinha filhos. E perante aquela situação, ele fez o quê? Ele imediatamente orou. E eu acredito que ele orou com a mulher, porque a mulher estava ali com ele. Ele orou acerca daquele assunto. Ele levou aos pés do Senhor e disse: Senhor, nós vamos ver a oração. E então Manoé orou instantemente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha a nós outra vez. Ou seja, ele estava ali com a mulher. E nos ensine. Não era e me ensine, era e nos ensine. Pois o ensino tem que vir dos dois. Não adianta, irmãos, vou abrir aqui um parênteses. Não adianta nós pensarmos que a educação, ela é minha, filha. Então cabe à mãe educar porque ela é menina. Cabe à mãe educar porque ela é menina. Se fosse um rapaz, eu até... Mas pronto, é menina, a mãe tem mais jeito com ela.
Não, o ensino é dos dois. Cabe, e ele diz, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. É muito importante, irmãos, a oração em conjunto. Oras com a tua mulher em conjunto, oram os dois juntos. É importante orarmos. É importante orarmos para assuntos muito importantes. Nós não sabemos. Nós não sabemos como ensinar os nossos filhos. Nós não sabemos como educar os nossos filhos. É preciso orar. É preciso estarmos perto de Deus. E perto de Deus é isto. É nós querermos ouvir a sua voz. E eles queriam ouvir a voz de Deus. Eles queriam ouvir aquilo que o anjo tinha para lhes dizer. Temos tido esta sede de querer ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para como nós direcionarmos o nosso lar, para como nós ensinarmos os nossos filhos. Irmãos, a oração une, a oração não divide. O facto é muito importante nós termos noção disto. Por muito chateados que nós, não é por nada que a palavra de Deus diz que nós não devemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Nós estamos chateados com a nossa esposa. E qual é a melhor maneira de nós nos reconciliarmos? Como é óbvio, pedirmos desculpa um ao outro e a seguir pedirmos perdão ao Senhor, juntos. E quando nós oramos em conjunto, não há hipótese de nós escondermos alguma coisa, porque o Senhor vê tudo e o Senhor conhece os nossos corações. Como poderei eu orar e ter uma oração hipócrita para com o meu Deus, sabendo que Ele sabe tudo? E se eu estou a orar com a minha esposa, certamente o meu coração se derramará ali, perante o nosso Deus. O coração da minha esposa se derramará ali, perante a oração e perante Deus. E isso une o casal. A oração une, a oração não divide. O que é que divide? O distanciamento. O que é que divide? A dúvida. O que é que divide quando vivemos um casamento em que cada um vive para si próprio? Isso sim, isso divide. Quando vivemos um casamento em que não temos o Senhor como nosso guia, literalmente, como nosso foco, isso divide, isso não une o casal, mas a oração une. E nós vemos aqui que ele orou instantaneamente, ele orou, naquele preciso momento. Várias vezes, às vezes, eu lembro-me sempre disso, quando estou com o nosso irmão Carlos, às vezes falamos acerca de algum assunto e ele diz acerca de alguém ou alguma situação complicada, e ele diz, olha, vamos orar por este irmão, olha, mas vamos orar já, para não nos esquecermos. E às vezes é assim, dentro do nosso próprio lar, temos que fazer isso. Temos que orar logo, quando surge algum assunto, alguma questão para ser resolvida. E esta questão aqui era muito importante. Tratava-se de alguém que ia nascer, de alguém que eles iam ter a responsabilidade de cuidar, de criar, porque havia uma missão para aquela criança. E eles queriam fazer as coisas da maneira correta. Irmãos, não nos esqueçamos, existe uma missão para os nossos filhos. O Senhor não vai fazer deles, certamente, a mesma história que fez aqui em Sansão, não serão exatamente um Sansão, um David, um José, mas o Senhor tem um papel importante e a sua vontade é única para cada um dos seus filhos. E não esqueçamos, irmãos, os nossos filhos são a herança do Senhor. É importante orarmos como havemos de fazer para criar os nossos filhos. Que serviço o Senhor tem para eles? Às vezes preocupamos demasiadamente e damos tudo para uma carreira profissional aos nossos filhos, para algo que eles almejam, que eles desejam, e não sabemos o quanto mal tantas vezes estamos a fazer, porque preocupamos-nos com o corpo deles, preocupamos-nos com o status social que eles um dia irão adquirir e não nos preocupamos com a alma deles. Este casal aqui estava preocupado com a alma do seu filho, com aquilo que ele iria fazer, com o serviço que ele iria ter. Outra coisa muito importante, irmãos, e não devemos descurar nunca, é de não agirmos como adversários dentro do nosso próprio lar. Às vezes agimos como se estivéssemos a competir de quem é que é o melhor, se é o marido, se é a esposa. Às vezes agimos como adversários, quase, mas não. Possamos agir como parceiros. Reparem nisto. Esta mãe, esta mulher, neste caso a mulher o anjo voltou a aparecer outra vez a ela. Não apareceu a Manoé, apareceu outra vez a ela. E ela foi a correr chamar o marido. Ela fazia questão daquele homem, do seu esposo,
fazer parte, ser participante daquela obra que seria tão importante. Temos feito isto, temos feito os possíveis para que a nossa esposa faça parte do ministério que o Senhor nos concedeu nas mãos, seja ele qual for. Temos feito isso, temos feito com que elas participem, que elas sejam ativas nisto. Esposas têm feito da mesma maneira que esta esposa estava a fazer. Ela foi a correr falar ao marido, olha, vem. Ela queria que ele tomasse a liderança das coisas. Ela não tomou a liderança. Ela queria que ele fizesse isso. A natureza das mulheres, as mulheres, por sua natureza, por quererem fazer tudo ao mesmo tempo, muitas das vezes até têm esse ímpeto de querer tomar as iniciativas, de fazer isto, fazer aquilo, como em casa estão habituadas a isto, e é algo impressionante, que a mim impressiona, como é que conseguem fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Eu já disse isso várias vezes, mas por muitas das vezes terem esse ímpeto, o que é que as leva? A tomar a liderança também. Mas é preciso ter cuidado, porque esta mulher, ela era submissa, ela tinha um compromisso e uma intimidade com Deus extraordinária. Ela sabia que a liderança estava no marido e ela queria que se fosse ele a tomar a liderança. Daí ela querer fazer com que ele fizesse parte, querer incentivá-lo, puxá-lo. E foi isto que esta mulher fez. E eles tiveram uma preocupação tremenda. Eles deram nome ao seu filho, Sansão. E Sansão significa assolarado, ou seja, cheio de luz. Até nisso eles tiveram essa preocupação. Tem sido também, e para se calhar muitos nos estão a ouvir, e eu lembro-me que temos um casal muito querido, que é a Jerusa e o Marcos, e é engraçado que a Jerusa várias vezes falava connosco ao telefone, e então eles preocupavam-se com o nome do filho, porque eles vão ter um filho agora, e a Jerusa está grávida, e eles preocupavam-se com o nome do filho. É importante, irmãos, nós preocuparmos-nos com o nome que vamos dar aos nossos filhos. Podemos pensar assim, mas isto não tem importância. Por que será, então, que o Senhor várias vezes mudou o nome de alguns dos seus filhos? Por que será? Por que será? Saulo passou a ser Paulo e tantas outras referências que nós temos. Temos de ter cuidado, irmãos, até com este pormenor. Se o Senhor se preocupa com o número de cabelos que nós temos, e Ele sabe quantos cabelos é que nós temos, Ele também quer que nós nos preocupemos com a herança que Ele nos dá, que é os filhos. São dele, são flechas da nossa aljava. Então devemos nos preocupar com estes pormenores. Até nisso estes pais tiveram esta preocupação, de dar um significado ou um nome ao seu filho, Sansão. Nós vemos mais tarde que ele viveu na escuridão, mas não foi por opção dos pais, mas por opção de escolha dele. Ele mais tarde ficou cego. Nós vemos que os nossos filhos depois podem fazer as escolhas que eles quiserem, mas o nosso papel, ele não pode fugir nem um milímetro da vontade de Deus. Não podemos fugir nem um milímetro daquilo que este livro nos diz para fazer. E eles desde o início fizeram isso. A preocupação deles de facto era mesmo essa. Não fugirem nada àquilo que o Senhor tinha dito para eles fazerem. Vemos a preocupação dela passar o marido querer saber também. E por último, irmãos, e não vou amassar-vos mais, não nos podemos esquecer de que o resultado está nas mãos do Senhor. Às vezes ficamos angustiados e ansiosos de como é que os nossos filhos, quais são as escolhas que eles vão fazer, e às vezes mergulhamos nisto, e às vezes até queremos fazer o papel do Senhor na vida dos nossos filhos. Queremos fazer nós as escolhas por eles. Não, irmãos, oremos para os nossos filhos. Não se esqueçam de que quando Sansão foi enterrado, o pai de Sansão já tinha falecido. Eu imagino quantas noites este pai e esta mãe não oraram pelo seu filho. Quantas noites eles não perderam a pensar no seu filho, por onde ele andaria, o que ele andaria a fazer. E Sansão fez as suas escolhas, segundo aquilo que lhe parecia bem aos seus olhos. Mas os pais fizeram as escolhas segundo aquilo que parecia bem aos olhos do Senhor. Nunca justifiquemos, irmãos, nem nunca queremos justificar uma tomada de posição errada da nossa parte com as escolhas erradas que os nossos filhos façam.
Não possamos dizer assim, os meus filhos não me ligam, os meus filhos fazem isto e aquilo, olha, eu também não quero saber disso para nada. Não, não façamos isso. Porque se estivermos a fazer isso, estamos a fazer segundo a nossa vontade, segundo aquilo que nos parece bem. Segundo aquilo que parece ao Senhor bem, é nós orarmos pela alma deles, fazermos aquilo que é correto. Nós vemos que esta mulher fez precisamente aquilo que o Senhor quis, ela não se deixou contaminar por coisa alguma. O que é que ela fez? Ela preservou os padrões que Deus estabeleceu. Temos nós preservado os padrões que Deus estabeleceu no nosso lar para com os nossos filhos? E não se esqueçam, irmãos, nós não podemos, depois dos nossos filhos crescerem e depois dos nossos filhos tomarem a posição que queiram tomar, a nossa palavra, ela sempre é válida nas suas vidas. Nós não podemos nos abster e dizer assim, eles são maiores e vacinados, façam aquilo que eles quiserem. Mas a nossa palavra, ela tem que ser dita. Nós não podemos calar a boca, nem podemos dizer, não, eles façam o que eles entenderem, porque eles tomaram esta posição, então eles que sigam a sua vida, e eu não vou dizer nada, quem sou eu? Não. Nós devemos dizer. Estes pais alertaram Sansão. Quando Sansão escolheu ficar com uma das filhas dos filisteus, o que é que os pais de Sansão disseram? Eles disseram, filho, não tens aqui tantas moças onde escolher dentro da nossa tribo? Por que é que irás a outro sítio? Os pais estavam preocupados. E Sansão fez o quê? Ele fez aquilo que lhe agradava aos seus olhos. Mas eles não deixaram de dizer a verdade. Doa a quem doer, mas a verdade tem que ser dita em amor. Não nos esqueçamos disso. A verdade tem que ser sempre dita em amor, principalmente aos nossos filhos. Para que eles não se irritem contra nós, para que eles não fiquem, muitas das vezes nos acusem mais tarde de não os alertarmos. É importante alertarmos os nossos filhos. E mais do que nunca, não fazer a vontade dos nossos filhos, muitas das vezes, faz com que a gente os proteja. Isso é uma atitude de proteção para com os nossos filhos. Importa mais obedecer ao nosso Deus, importa mais fazer a vontade do Senhor do que a vontade aos nossos filhos. E não esqueçamos, mesmo depois deles serem homens e mulheres, tenhamos sempre a última palavra na vida dos nossos filhos, quando eles tomam uma posição e nos vêm pedir um conselho. Possamos dizer aquilo que o Senhor quer que nós possamos aconselhá-los e guiá-los e muitas das vezes é um alerta. Que o Senhor nos ajude, irmãos, porque esta tarefa de constituirmos um lar, ela, como o Dário e a Bogomila, ela começa e este primeiro dia corre sempre muito bem, mas depois nós temos que ter sempre, desde esse primeiro dia, como nós vimos, o Senhor estava naquele casamento e logo no primeiro dia o Senhor fez um milagre, assim como nós hoje, no primeiro dia, o Senhor tem que estar presente, mas muito mais do que no primeiro dia, em todos os dias da nossa vida. O Senhor tem que ser o nosso conselheiro, o nosso guia, o nosso amigo, a nossa rocha, e mais do que nunca, o nosso foco, e amemos verdadeiramente o Senhor, para que os nossos filhos possam ver esse amor nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude. Um abraço forte, sempre juntos.